caiu uma bomba atômica. Vocês acompanharam aí, claro, ontem, a mídia tentando empurrar a goela abaixo o negócio da denúncia do golpe, a minuta do golpe, é o golpe, que eles falam isso desde que a Dilma saiu, né? É o golpe, desde antes, quando o PT não tá no poder é golpe. Mas, enquanto o Xande abria seu champanhe para comemorar a vitória da narrativa do golpe que eles pensaram que tinham alcançado, estragaram a festinha do Xande. Alguém foi lá e colocou água no chopp do Xande, porque agora ele está sendo processado nos Estados Unidos. Eu vou chamar aqui primeiro a matéria da Gazeta do Povo. Produção, coloca aí o print para nós, por gentileza. Tá aí, ó. Trump e Rumble escolhem advogados de elite para conduzir o processo contra Moraes. Eu vou até ler um trechinho da peça que tem aqui separado para vocês, que diz o seguinte: as ordens de censura, conforme emitidas, censuram um discurso político legítimo nos Estados Unidos, minando proteções constitucionais fundamentais garantidas pela primeira emenda, entrando em conflito com o a lei, eu vou falar em português, tá? Que o meu inglês é péssimo. Lei de decência nas comunicações e desafiando princípios básicos da reciprocidade jurídica internacional. O que ocorre, caro telespectador, é que Xande, do alto da sua magnitude, achou que a área de jurisdição dele era o planeta inteiro. Porque depois que aconteceu o negócio da Cruzoé, que eles fizeram aquele rebolation no regimento interno para colocar qualquer coisa que acontece na internet como dentro das dependências do STF, então na internet dos Estados Unidos também é dependência do STF. Foi assim que pensou aquela careca lustrosa, maravilhosa. Coisa não está tão fácil, não é tão simples. Tem jornalista tentando dizer, mas não é tão simples assim. Vou começar pelas mulheres. E aí, Júlia Lucy, será que o Xande está escondido embaixo da cama, esperando a intimação chegar desse processo nos Estados Unidos? Paula, a gente já poderia prever, né? Alguma coisa ia ser feita. A gente viu a disputa direta que aconteceu entre o ministro Alexandre de Moraes e Elon Musk. Elon Musk, inclusive, fez aquele tweet, né? Criou com inteligência artificial uma imagem do Valdemort e simulando, né? Dando ali a ideia de que era o ministro Alexandre de Moraes. Ele falou, e aí esse personagem estava atrás das grades e ele falou assim: um dia, Alexandre, essa cena se tornará realidade. Marque as minhas palavras. Então, já houve ali uma promessa, né? Eu vou mover uma ação contra você. Então, era uma questão de tempo. E o ministro Alexandre de Moraes está na mira, né, dos Estados Unidos, assim, graças principalmente ao trabalho do deputado Eduardo Bolsonaro, que vem se dedicando a ir aos Estados Unidos, fazer uma interlocução com políticos dos Estados Unidos. Então, outros deputados também, né? Deputado Marcel Van Hatten também se dedica a isso, a deputada Bia Kicis, do Distrito Federal. Então, graças a esse trabalho, Carla Zambelli também a gente precisa mencionar, o grupo político conservador dos Estados Unidos tem ciência das violações de direitos aqui no Brasil, né? A violação de direitos em relação à censura, que a gente está vivendo aqui desde exatamente aquela revista da Cruzoé, em que determinou-se a retirada dessas revistas. E aí, desde então, foi acontecendo uma escalada de censura. Só que acontece que o Brasil tem alguns tratados internacionais, celebrou alguns tratados internacionais com os Estados Unidos, exatamente garantindo a aplicabilidade de leis americanas aqui no Brasil e de leis brasileiras lá nos Estados Unidos. Então, quando você viola a liberdade de expressão, como aconteceu, o que estamos fazendo aqui no Brasil, na realidade, é a violação da primeira emenda dos Estados Unidos, da Constituição Americana, que garante a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. Então, esse é o grande embasamento. E aí depois você tem essa lei, né, de decência das comunicações, em que não poderia ter sido feito como foi feito, e essa denúncia não trata exatamente do nome do jornalista Alan dos Santos, mas
tudo leva a crer que a denúncia gira em torno da suspensão dos perfis do Alan dos Santos, em que ficou claro que houve a suspensão dos perfis do Alan dos Santos, bloqueio de conta e tudo mais, fugindo totalmente ao regramento estabelecido. Foi simplesmente encaminhado um e-mail, e aí neste e-mail determinou-se que fosse feita a suspensão dessas contas. Então não é esse o procedimento legal, o procedimento oficial que deveria ter sido feito. Então, gente, a partir daí, com certeza, existe toda sorte de provas, existe uma robustez material de que houve o descumprimento da legislação americana e que afronta totalmente a liberdade de expressão. Então, a gente pode esperar, sim, que vai ter problema para o ministro Alexandre de Moraes. Pois é, e é algo inédito, né? O pivô desse processo, tinha muita gente perguntando aqui no chat se não era o Elon Musk. Não, gente. Quem entrou com um processo contra o Alexandre de Moraes foi a plataforma Rumble e a Truth Social. A Truth Social, que é do presidente Trump. E a Truth Social entrou nessa ação porque ela utiliza os servidores do Rumble. Então, se vocês voltarem um pouquinho no tempo, vocês vão lembrar que o Rumble foi embora do Brasil depois que o Alexandre de Moraes emitiu ordem de censura a determinadas pessoas, que como são ordens secretas a gente não sabe com certeza, mas Monark e Alan estavam nessa lista. Sim. Agora, o Monark foi liberado de novo, o Rumble retorna ao Brasil e imediatamente eles recebem uma cartinha do Xande dizendo, ó, derruba o perfil do Alan. E o que a Júlia Lucy estava explicando é que eles não botam uma postagem, eu sei pelo meu perfil que foi derrubado porque eu apoiava o golpe. Sendo que, desde que começou o quebra-quebra no 8 de janeiro, eu fui lá e falei assim, meu Deus do céu, agora vai piorar a censura, saiam daí, que horror. Eu sempre fui contra. Mas eles não indicaram a postagem, eles simplesmente mandaram derrubar todas as minhas redes sociais. E é esse que é o problema, isso que é a censura. Eu quero chamar aqui, antes de passar para o Gustavo, depois espero que vocês tenham entendido, se ficou alguma dúvida, vai falando aqui no chat que a gente responde. Quero chamar o print da Revista Oeste, produção, antes de passar para o Gustavo, porque isso é algo inédito e teve repercussão internacional. Tá com a matéria da Oeste aí, Torre? Ah, não, aqui é a repercussão internacional, mas não, pode ser esse sim, porque a matéria da Oeste, ela fala sobre a repercussão internacional e a nossa produção maravilhosa, à frente do tempo, conseguiu o print aí, ó, nós temos o Washington Post dando a notícia, quem mais que deu a notícia aí, Torre? São os 4 prints que a gente tem, né? Aí a Forbes, olha ali ó, a foto do Xande, tá famoso esse Xande, hein? Quem mais? New York Times falando sobre o que está acontecendo, inclusive mencionando ali o caso do Bolsonaro, porque foi bem no dia que saiu a denúncia, né? Pode passar para o último. Ah, já foi todos? A Reuters também deu a notícia. Aliás, saiu no mundo todo. A mídia do Brasil é que parece que não quis noticiar muito, né, Gustavo? Eles estão tentando colocar ali panos quentes. Pode voltar a tela, gente, aqui, por favor. Isso. Mas este é um escândalo e que pode gerar, pelo que eu entendi, repercussões para futuras decisões. É isso mesmo, Gustavo? Exatamente, Paula, e é interessante essa repercussão internacional, né, porque como tu disse, né, o Alexandre, no delírio de grandeza dele, ele passou a acreditar no personagem, né, na fantasia que ele criou, e ele achou que as ordens dele, as decisões deles tinham alcance universal, e agora ele está percebendo que não, talvez ele esteja acordando desse sonho encantado que ele estava vivendo de ser o imperador, né. Então, assim, ele hoje vive aqui no Brasil uma espécie de prisão domiciliar, né, em que pese ele ser o cara, em aspas, mais poderoso do Brasil, né, porque ele manda prender, manda soltar, ele é a lei, ele mesmo, ele não consegue sair à rua, por exemplo, aqui no país. Então isso é um dado interessante, ele só pode ir em lugares controlados, com, né, dúzias de seguranças, e aí onde é que ele pode ser feliz? Ele é feliz, né, ou tenta ser no exterior, aí ele pode andar à vontade, nos restaurantes e tal. Acontece que agora, se essa ordem, né, se esse processo andar e ele acabar ser condenado, ele não vai mais poder sair do país, que muito provavelmente vai ter uma ordem de prisão para ele internacional. E aí, ele que criou essa ditadura aqui, ele acabou se tornando refém da sua própria armadilha. Porque nos Estados Unidos, né, essa questão da liberdade de expressão, claro que existem outros
fatos aí, outros elementos nesse processo, mas a questão da liberdade de expressão é algo muito sério lá para eles. Eles levam isso muito a sério, eles respeitam demais isso. A gente teve esse período de sombras aí durante o governo Biden, mas agora a liberdade parece que voltou a dar as cartas nos Estados Unidos. E, obviamente, isso tem repercussão mundial. Então, assim, é um elemento novo, né? Esse é um elemento que nós não tínhamos até aqui. Não é que as coisas vão se resolver agora aqui no Brasil por causa disso, claro que não. Mas tem um elemento novo, que é a chegada do Trump e todos o desenrolar das ações que ele está tomando lá. Então, assim, a balança começa a ficar talvez um pouco mais equilibrada para o nosso lado, começa a pender para o nosso lado ainda. Eles estão no controle enfim, o sistema ainda é deles. No entanto, a gente já começa a vislumbrar mudanças, que era algo que nós não tínhamos até pouco tempo atrás. Obviamente que a imprensa aqui vai segurar ao máximo até o momento em que não houver mais como negar a realidade, e aí tu pode ter certeza, eles vão apontar exatamente o contrário, vão dizer, realmente, Alexandre de Moraes passou dos limites, eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque eles vão andar com ele até a beira do precipício, mas quando ele for pular ou cair no precipício, eles não vão junto. Pois é como eu sempre digo, Gustavo, esse pessoalzinho aí, eles não têm amigos, eles têm comparsas, né? E o comparsa, na hora que pega os outros fazem o barata voa, delatam, entregam a cabeça. Então, a gente tem que focar nisso. Às vezes, eu vejo o pessoal falando muito assim contra o STF como um grupo, e eu entendo a revolta dessas pessoas, mas a estratégia mais inteligente seria dividir para conquistar. Então, vamos tentar isolar o Xande, e aí a gente vai... Sabe aquela história do planejamento das nossas metas, que tem que ficar quebrando a meta em várias pequenas? Eu acho que essa é a hora da direita fazer isso. Qual que é a nossa meta agora? Daí a gente resolve um problema de cada vez e vai avançando, porque dar um jeito, ficar tudo perfeito, não existe. Bom, na minha concepção, só quando Jesus Cristo voltar. Até lá, esta vida é sofrimento e é batalha, mas nós temos uma vitória em uma batalha aqui. Nós estamos agora, a produção acabou de me informar, batemos a marca dos 399 mil inscritos, e eu gostaria muito de bater a marca dos 400 mil inscritos, pelo menos amanhã eu apresento o programa. Será que eu consigo, gente, anunciar aqui 400 mil inscritos do Fio Diário? Quem puder ajudar se inscrevendo, que não é inscrito, se inscreve, mas eu tô de olho no like. Tem menos like do que gente assistindo, a gente já tá quase batendo as 8 mil pessoas em todas as plataformas, mas especialmente no YouTube, no canal do Fio Diário, eu olhei e tem menos like do que gente assistindo. Por favor, dá o like, não cai o dedo, e ajuda demais. Mas nós continuamos aqui, porque esta é a notícia, sei lá, do ano, se duvidar. Porque, gente... O ministro está sendo processado no CPF dele nos Estados Unidos. Inclusive, tem uma charge que eu gostei demais. Bota a charge aí pra gente, faz favor, produção. Que chegou, eu esqueci o nome do rapaz, pelo amor de Deus. O Fabiano Silva, tá ali? O Fabiano Silva mandou a charge, ó. Acabando com a brincadeira. Mas foi tudo pela democracia. Aliás, todos os regimes autoritários, ditatoriais, eles sempre justificam os absurdos que eles cometem. Pode voltar aqui na tela pra gente. Todos eles sempre justificam. O seu bigodinho da Alemanha também fez tudo aquilo para proteger a democracia, a república, os arianos, sei lá, cada vez eles inventam uma desculpa diferente. Na Venezuela é assim. E aqui nós temos a assessoria de imprensa do PT, que funciona lá na redação da Globo News. E eu achei divertido demais. Ontem de manhã eu sempre entro de manhã bem cedo para ver o que tá rolando, e eu vi a Mônica Waldvogel engasgando com a notícia do Xande. Eu não sei se vocês viram, mas se viram, vale a pena ver de novo. Coloca aí o trechinho da militante de redação engasgando com a notícia do processo do Trump para a gente dar uma risada. O New York Times publicou agora há pouco, o Globo também já confirmou, que as empresas de mídia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
estão entrando hoje com um processo contra o ministro Alexandre de Moraes. Eles alegam que o ministro está ilegalmente censurando as vozes da extrema-direita, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, por meio das mídias americanas que têm sede lá e que não podem, estão proibidas de divulgar certos perfis que estão aqui suspensos pelo ministro. Júlia Luci, eu quero 2 destaques antes de te passar a palavra. Destaque 1. Ela fala que a empresa está reclamando que o Xande está censurando as vozes da extrema-direita. Não. Na peça do processo não tem nada de vozes da extrema-direita, mas em discursos legítimos. Discursos legítimos estão sendo censurados, né? Essa parte da extrema-direita é com ela. E daí ela fala que o Xande estaria impedindo as plataformas de divulgar. Não é de divulgar, é de existir o perfil. A plataforma nunca divulgou o meu perfil. O que o Xande fez foi me proibir de existir, de fazer o meu trabalho, o meu ganha-pão aqui na rede social. Então, de certa forma, Júlia, a gente analisando pelos detalhes, pelas entrelinhas desse discurso, ela acabou de admitir que um juiz está perseguindo somente um lado do discurso político.